Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória de Deus, para se alimentar da palavra do Senhor, esse devocional muito importante que a gente venha estar alicerçado na verdade, essa verdade que liberta, que transforma a nossa vida. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 7 e hoje nós vamos ver aqui, dando continuidade, Samuel, que é o libertador e juiz desse povo. Nós vamos ver aqui que o povo filisteu se levanta, né, contra o povo de Israel novamente. O povo de Israel fica atemorizado, pede socorro para Samuel. Samuel vai ali prestar um sacrifício, né, queimar um animal ali em holocausto ao Senhor, e Deus vai responder às suas orações, né? E nós vamos ver aqui que aqui nesse contexto, né, ali no verso 12, no finalzinho, que diz que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É muito bom ver esse reconhecimento, né, da parte deles também, saber que, embora tantas coisas que eles fizeram de errado, Deus sempre permaneceu fiel com o seu povo, né? Vamos embora lá se alimentar da palavra em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os atarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel.
porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios deles arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida em Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Bom, nesse contexto nós vemos aqui a reverência e obediência. Por fim, Israel começou a entender a necessidade do temor reverente ao Senhor, uma compreensão que levou o povo ao arrependimento. Nós vemos também nesse capítulo que essa volta ao Senhor foi sucedida pela libertação dos israelitas do domínio de seus inimigos. Nós vemos também neste capítulo que quando os israelitas temeram os filisteus, Samuel respondeu exemplarmente com uma oração. O povo sabia que Samuel falava com Deus, como sua mãe. O profeta era profundamente comprometido com a oração e em várias situações difíceis buscou o socorro de Deus, como Ana havia feito. Deus atendia Samuel e o povo sabia disso. O acontecimento registrado em 1 Samuel 7 nos ilustra a resposta de Deus à oração do seu profeta. Antes mesmo que os israelitas começassem a lutar, o Senhor trovejou dos céus contra os filisteus, derrotando-os diante dos israelitas. Esperar em Deus não é perda de tempo. Samuel separava tempo para interceder pelos israelitas e não deixou de orar pelo povo, mesmo quando este o rejeitou. Olha. É bonito a gente ver esse derramamento, né? Esse derramamento significa também humilhação de um coração contrido que leva à presença de Deus, né? Porque Israel ali, eles vinham adorando outros deuses, e diante dessa circunstância do medo, né, desse levante, desse gigante que se levantou contra eles clamaram a Samuel, ao sacerdote. A gente vê que o sacerdote, ele se humilha, né? Ele se coloca na brecha, ele não se engrandece, mas toma verdadeiramente a posição de servo, se coloca na brecha diante do povo, clamando a Deus por libertação. E o que chama atenção aqui é que eles tiram essas imagens de esculturas, né? O sacerdote dá essa advertência: se vocês querem verdadeiramente que Deus te dê libertação, né, tire do meio de vós a idolatria, os deuses pagãos, né? E ali Deus vai revelar a vós. Então eles tiraram aqui as imagens, várias imagens de Baal, e há outros deuses, né, como Astrote também, que eles adoravam. E aqui no verso 6, eu acho tão bonito esse derramamento, né? Essa humilhação da parte deles. Porque reuniram-se em Mispa e tiraram água e derramaram diante do Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou, né, a julgar ali e governar o povo. Mas eles jejuaram naquele dia e confessaram com a boca deles: pecamos contra Javé, o Senhor, né? Eles se humilharam. Então eu vejo assim, sabe, toda vez que a gente se humilha, a gente toma essa posição de servo, né? Isso nos leva mais perto de Deus, faz com que Deus cresça e a gente desapareça, né? A tua glória excede, né? A gente vê que uma raiz, né, primeiro ela precisa descer para depois crescer.
né? Nós vemos o próprio Jesus, né, Rei dos Reis, né, desceu do seu trono de glória, de majestade para habitar aqui no meio da terra. E mesmo aqui na terra, ainda tomou a posição de servo, e se fez o mais humilde de todos. Então, é lindo quando a gente vê isso, né? Essa devoção, a busca pelo servir, né? Não é pelo que a gente pode ter, né? Mas não é você pelo que você pode ter que vai fazer você ser. Não, é você servindo, né? Isso é lindo, assim, e é o que chama a atenção nesse contexto aqui do capítulo 7, né? Essa questão do servir, de tomar a posição de servo, né? Da pessoa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, porque Deus lhe perdoa. Embora eles fizeram tantas coisas erradas, você vê que o nosso Deus é galardoador, né? Para perdoar todos os pecados, né? Verdadeiramente Deus ama a sua humanidade, né? A sua criação. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, com nossos irmãos e irmãs através desse canal, desse meio de comunicação, podendo, Senhor, aprender mais sobre a sua palavra, Senhor, podendo aprender mais de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Obrigado, ó Deus, por esse ensinamento profundo que o Senhor trouxe, Senhor, nesse capítulo, que a gente possa, Senhor, colocar em prática na nossa vida, que a gente não venha ser simplesmente ouvinte, Senhor, mas praticante da Tua palavra, Senhor. Colocar diante do Senhor as nossas falhas, nossas petições, tirar, Senhor, do nosso meio, Senhor, a idolatria, tudo aquilo que não pertence de Ti, ó Deus, para que a gente venha verdadeiramente adorar o Deus vivo de Israel, Pai, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, que supre todas as nossas necessidades, que sempre está disposto a nos ajudar, a nos servir, né? O Senhor se fez o mais humilde de todos, Pai, habitando no meio de nós, Pai, no meio de pecadores, Senhor, pessoas que não mereciam, Senhor, estar contigo, mas o Senhor nos mostrou, Pai, o papel que nós devemos ter como seres humanos, Pai. O Senhor mostrou o exemplo que devemos seguir, ó Deus. Então, Senhor, que o Senhor revele a nós através do Teu Espírito, Pai, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, também através da Sua palavra, Senhor, trazendo, Senhor, ensinamento para a nossa vida, Pai. Nossos olhos estão atentos, nós estamos ligados, Senhor, na Tua palavra, que é a verdade, que liberta, que nos transforma, Senhor. Que a gente possa, Senhor, nesse dia, Senhor, chamado hoje, Pai, ser a melhor versão de nós mesmos, Pai. Que a gente possa, Senhor, levar, Senhor, o Teu Evangelho a toda criatura e ganhar almas para o Senhor Jesus, Pai. Que a gente venha ser luz, Senhor, aqui na terra. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.